aqui, meu nome é Gustavo Lopes, né? Professor da disciplina de Sociologia. Essa aula vocês não vão me ver, né? Vocês só vão me ouvir. A gente vai falar sobre a noção de hábitos em Pierre Bourdieu. E eu achei essa maneira, né, melhor para vocês poderem estar anotando, poderem estar vendo slides, as imagens. Se eu fosse colocar meu rosto aqui, talvez vocês iam perder o foco do principal, né? Então, vamos seguir dessa maneira, né? Alguns outros vídeos, provavelmente, talvez vocês me vejam, né? Eu vou trabalhar, talvez, outros formatos, né? De aplicação dessas aulas também. No decorrer das aulas, a gente vai ter algumas atividades, algumas coisas. Se vocês quiserem, né? Vocês vão comentando, falando aí pra mim, vocês vão me ajudando nesse sentido. E eu vou deixando disponível para vocês, atividades e tudo mais. Talvez até uma plataforma, né? Só que aí, para mim construir uma plataforma, eu vou ter um certo limite de pessoas. Então, quem tiver interesse, já vai comentando, que a gente já vai aí, né, ajeitando tudo isso. Beleza? Então, hoje a nossa aula é sobre a noção de hábitos em Pierre Bourdieu. E o que seria esse hábitos, né? Primeiro, eu preciso fazer algumas perguntas para que a gente possa compreender um pouco. Você já se perguntou por que gosta do que gosta? Ou por que faz o que faz? Então, o ser humano ele é construído de gostos, né? E de fazeres, né? Nós introspectamos, né? Ou seja, inserimos dentro de nós, né? Aspectos que a gente vai tirando do meio social, né? Bourdieu vai falar que através do meio social a gente é influenciado pelo meio social, né? Somos indivíduos que vivem no meio social, né? Somos indivíduos de sociedades, né? Então a gente consegue construir os nossos hábitos também pelo meio social e não apenas pelos nossos gostos. E muitas das vezes o nosso gosto ele é influenciado por esse meio social, né? Onde a gente vive. Então, essa pergunta fica, né? Por que gosto do que gosto e por que faz o que eu faço o que eu faço? Você já se perguntou por que você gosta de funk, rap e não de música clássica? Ou vice-versa, né? Que às vezes você gosta de música clássica e não gosta de funk e rap. Por quê? Né? Aí às vezes você vai se analisar por quê, você vai chegar no meio social, onde você está inserido, né? E aí você vai entender um pouco do que sua mãe, seu pai te ensinou, né? De qual que é o meio que eles te conduziram, né? Depois que você foi para a escola, depois que você começou a ter amigos, eles foram te inserindo aonde? Você foi se inserindo com eles aonde na sociedade, né? E aí a sociedade tem um papel muito importante nessa construção do seu gosto, né? E do seu fazer, né? Tanto musical, né? Que aí entra no cultural, a economia também vai influenciar e o aspecto social, né? Que é esse ambiente onde você está inserido. Então, por isso que precisamos entender o que é hábitos, né? E um dos principais teóricos, né, ou o principal teórico, né, que criou o conceito de hábitos é o Pierre Bourdieu. E ele vai trazer algumas informações para a gente. Eu fiz um compilado dos conceitos e coloquei um conceito principal para a gente começar. Né? Hábitos são princípios geradores que o homem carrega dentro de si, né? Isso que gere, né? O homem, né? Por exemplo, eu sou assim porque eu gosto disso, porque eu faço isso, então eu sou assim. Então é os princípios gerador e que foram dados pelo meio social, né? Então o Bourdieu vai dizer que o meio social vai influenciar nos seus hábitos. Então aquilo que você incorporou dentro de você, foi influenciado por aquele local também onde você vive, por aquelas coisas que você, né, começou a fazer também por aquele local que te influenciou, né? Não só o local em si, né? Onde, sei lá, você mora na favela, ou você mora na periferia, ou no centro. Não só o local em si, mas quando fala meio social, é tudo aquilo que tem envolvido também no local, mas também os aspectos que estão em volta. Então, ele se constrói no processo de socialização. Então, a Bourdieu vai dizer isso, né? Que é nesse processo de socialização, onde, né, um indivíduo e o outro, e o indivíduo é a comunidade que ele está inserido, ele vai socializando e vai construindo o seu hábito. Então, a gente partindo do social aqui para o individual, né? Uma construção do homem do social para o individual. Mas tem um aspecto muito importante no, na fala de Bourdieu, que ele não exclui nem o individual, nem o social, ele não vai ficar nessa luta de sociedade e indivíduo. Ele vai entender que é uma linha de mão dupla. É tanto o indivíduo, tanto a sociedade. Né? O indivíduo tem gostos, a sociedade constrói muito desses gostos também. Então, quem criou o conceito? Né? Então, vamos entender um pouquinho sobre Pierre Bourdieu. Quem criou o conceito foi o Pierre Bourdieu, né?
Ele nasce em 1930, morre em 2002, então ele é contemporâneo. É considerado um dos mais importantes intelectuais do século XX. Foi professor nas universidades mais conceituadas da França, como a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e também no famoso College de France. Então, Bourdieu, né, contemporâneo, né, ele vai estudar aí o século XX, né, e ele vai tentar entender o que é hábitos, né, o que é campo, que a gente vai falar um pouquinho mais pro final, que a gente não vai entrar muito nesse conceito, mas ele também trata o conceito de campo, que é muito importante para a gente também entender hábitos. Então, vamos compreender melhor, né, o conceito de hábitos. Ele vai dizer que são os bens simbólicos, aquilo que o indivíduo adquire ou absorve ao longo da sua vida, como a tradição e o gosto pelas artes. Então, o indivíduo ele está inserido ali no meio social, ele cresce dentro de um meio social, né, com alguns aspectos, né, diferentes. Então vamos colocar dois personagens aqui que a gente vai conversar um pouquinho. A Ana, que vamos colocar que ela vive no meio social diferente do José. A Ana, ela, né, tem uma economia, a renda dela é boa, né, da família dela, né. Ela é uma pessoa mais abastada, ela vive num condomínio, né. Ela tem comida de boa, de sobra, ela consegue ter educação, uma educação maior, mais de qualidade, né? Ensino de línguas, né? Tem escola de natação, escola de balé, né? Participa do teatro, né? E José não, José não sabe nem o que é balé, o que é teatro direito, ele vive na favela, na periferia, ele mal consegue ter alimento todos os dias, ele vai para a escola a pé, a Ana vai de carro, e ele anda 2, 3 quadras a pé, a Ana rapidinho chega na escola de carro. Ana sai da escola, vai direto pro curso de inglês, natação. José, ele não tem, não sabe, tem vontade, tadinho, de fazer natação, de fazer karatê, mas na comunidade dele ainda não tem isso disponível pelo estado ou disponível por alguma ONG, né? E aí ele não consegue ter acesso porque é muito caro, né? Então, a gente tá vendo aí a diferença, né, da Ana com o José. Então, a Ana vai criar hábitos, o José vai criar outros hábitos, né? E aí, muito influenciado também pela tradição, né? Que aí, no slide, a gente vai ver aí, né, a Festa de la Muerte, lá no México. Então, é um aspecto cultural da região que vai trazer algumas tradições, né? E também o gosto pelas artes, porque faz parte da cultura. E aí muitas pessoas vão estar inseridas nessa cultura, outras não, porque aí vai o aspecto individual também do indivíduo, se ele quer participar ou não. Mas muita gente é influenciada por isso. Como se a gente fosse aqui pro Brasil, falasse do carnaval, né? E aí, tipo, quase todo mundo que, né, de fora acha que todo mundo do Brasil participa do carnaval, que o carnaval faz parte, né, da cultura e tal. Faz parte, né? Mas não é todo mundo que está inserido, né, nisso, né? Tem gente que nem, nunca foi numa escola de samba ou participou de blocos. Então, da mesma forma no México, mas como faz parte da tradição, também muita gente está inserida nisso e vive isso. E se perguntar, fala que gosta disso, porque faz parte da tradição, né? E aí Bourdieu vai dizer que somos influenciados por três capitais, né? O capital econômico, o social e o cultural. Então, o Bourdieu ele não pega só o aspecto econômico, como alguns outros autores, né? Por exemplo, Karl Marx, que às vezes trabalha mais a questão da economia do que como o capitalismo influencia, mas ele está preocupado com o capitalismo, então ele vai preocupar mais com o econômico mesmo. O Bourdieu ele está preocupado com o hábito. Então, não é só o econômico que influencia, né? O social, que é o meio, o cultural, que é as artes, né? A influência da cultura e da arte na vida da pessoa. O hábito não depende apenas do gosto do indivíduo, ele também é afetado pelo meio social em que vive. Então, não é só a construção individual, eu gosto disso, eu não gosto, eu faço isso, eu não faço. Não, não é só o indivíduo, né, o psicológico, o individual, mas o meio social também vai influenciar. Se a gente fosse colocar em questão de porcentagem, de 80 a 90% é o meio social que influencia na vida do indivíduo, né? É, então, vamos ver alguns exemplos no próximo slide. Vejamos o exemplo, né? Capital econômico são as condições econômicas de cada indivíduo. Então, se a Ana mora lá num prédio, um condomínio, ela tem piscina, ela tem academia, ela tem, né, sala de cinema, ela tem várias coisas ali. E aí eu coloco ela como adolescente, vamos assim dizer. E ela tem esse acesso, ela tem aula de inglês, às vezes até o próprio condomínio oferece, né, alguma escola de inglês ou na escola que ela tá, né, que ela frequenta, que é uma escola particular, bem conceituada na cidade, que tem aí sua escola de língua, que tem aí natação, que tem balé, e ela faz parte de tudo isso, porque a mãe dela quer que ela faça parte desse processo, desse esquema. E aí
A gente tem a questão do José, que mora no gueto, na favela, na periferia. Ele não tem acesso a nada disso. A escola dele é pública e às vezes falta aula porque não tem professor. E aí ele não consegue, ele até tenta às vezes, mas ele não consegue aprender, absorver direito. E aí o inglês é verbo to be, porque ele não tem uma escola de línguas. E aí ele só aprende também um pouco básico do inglês, não tem outras línguas para ele aprender. É, então, você está vendo a diferença? E aí vai construindo um hábito em cima do econômico também. E aí o capital social, o meio onde o indivíduo está inserido. Né? Falei da Ana lá no condomínio, falei dele no gueto, então a gente já construiu um pouquinho dessa questão social. E aí, lá, por exemplo, José mora na favela, e as pessoas têm pouco acesso a algumas coisas. E aí, né, tem uma questão econômica também. Então, lá na favela tem muito tráfico, muito, né, venda de drogas, assim, bem explícito, porque não quer dizer que lá no condomínio não tem, mas é bem explícito. Então, o José tá de contato direto, ele conhece, ele é amigo do filho do traficante da favela. Então, ele conhece, ele sabe, e ele vê como que o filho do traficante tem condições melhores, né, no sentido de ter uma roupa melhor, no sentido de talvez andar de carro, de moto, porque ele é filho do traficante. Então ele começa a criar esse hábito dentro dele, esse gosto, talvez porque ele vê aquilo e quer ter bens materiais também, e, né, e a nossa sociedade influencia muito isso aos indivíduos, né, o consumismo. Então ele vai, às vezes, para um hábito, para um errado, né, que vamos considerar errado, que a sociedade considera como fora da lei, né, alguém que é errado. E aí o capital cultural também. Ah, como eu disse, a Ana tá lá no balé, no teatro, tal, não sei o que. Ela tem muito capital cultural, ela viaja pra Europa, então ela fala outras línguas, então ela tem muito acesso à cultura. Já José não, José, né, a aproximação do indivíduo com as artes, né, e a cultura, que é o capital cultural. José, ele nem sabe às vezes o que é teatro direito, né? Lá na favela dele ainda não chegou o acesso, talvez, de alguma ONG, alguma coisa assim, que trabalha com isso e mostrou isso para ele, o que é isso, né? Inseriu isso ele na arte, na cultura. Então ele não sabe. Muito provavelmente ele nunca foi no teatro, né? Às vezes nem no cinema ele teve acesso, né? Dentro de um shopping, porque as condições financeiras da família não deixam. Então, ele vai criar outros hábitos totalmente diferentes da Ana, né? Os indivíduos que são dotados de mesmo tipo de hábitos tendem a agir a partir das expectativas criadas diante deles. Então, isso aqui é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, se o menino ele cresce num meio onde o pai é médico, né, a mãe é advogada, alguma coisa assim, ele tende, ainda mais que são, né, profissões muito conceituadas, né, dentro da sociedade capitalista, então eles tendem a isso, né? Mas aí a palavra tende é muito interessante aqui, porque às vezes o indivíduo pode querer, né, por gostos, né, individuais, por alguns hábitos que ele construiu, ele pode tender a outras coisas, tender a jogar futebol, tender a outras coisas. Então tendem também é muito interessante. E no outro caso, também coloquei uma foto num jogador de futebol. E aí, né, um menino que cresceu mais no gueto, né, na favela, que teve, ele jogava bola na rua, e aí aprendeu a driblar, aprendeu tal, né, e a gente tem vários, né, porcentagens aí que a gente pode dizer de jogadores que saíram desse meio e são hoje considerados um dos melhores jogadores. Então eles tendem, né, por esse fato deles ter mais acesso a isso, né, estar mais inserido nisso, a se tornarem jogadores e às vezes até profissionais muito bons naquilo que fazem, né? Então a gente vê que o hábito realmente é algo, né, é sério, né, que é falado por Bourdieu e que a sociedade influencia muito nisso. Então, conclusão, né? Desta forma, o hábito deve ser visto como um conjunto de esquemas, de percepções, apropriações e ação. Então, hábitos é isso, né? Você apropria, você percebe, né, através do olhar, né, da visão para a sociedade, e você apropria isso. Isso vai remeter a ação, isso vai remeter a várias coisas que você vai praticar através dessa incorporação, que é experimentado e posto em prática, né? Então eu falei, a ação, né? A prática. Tendo em vista que as conjunturas de um campo estimulam. Então, né, o aspecto, o meio, te influencia. É interessante, né? E aí a gente vai falar da questão do campo,
né? Vou só citar um pouquinho, não vou entrar muito nele, mas aí Bourdieu vai falar sobre o campo científico, político, né? E outros campos também, que influencia, né? Que é um local de disputa, né? Tem o dominante, o dominado, né? Tem pessoas que têm mais poder, pessoas que têm menos poder, e cada uma tá lutando ali para conseguir alguma coisa, para ter acesso a alguma coisa, né? Vamos supor um empregado, né? Que vamos botar mais lá para baixo, né? No poder, tá disputando com o outro lá para conseguir um, uma coisa melhor dentro do emprego, e já o poderoso lá tá lutando para derrubar o outro, entendeu? Então assim vai ter uma disputa de poder, né, de domínios dentro desses campos, né, que vai construir, né, juntando todos esses campos, você constrói o que é a sociedade, né, a sociedade que a gente vive, né, mais baseada também na sociedade capitalista, que ele está no século XX, ele está olhando para a sociedade capitalista. E é isso, né, pessoal? É interessante porque a gente pode entender que o hábitos ele está presente nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer, naquilo que a gente gosta ou que a gente não gosta, porque faz parte da construção do que somos, né, o hábito. E, e nós finalizamos nossa aula desta maneira. Vou deixar, eu até tenho uma atividade aqui, mas eu vou pular ela. Eu vou deixar ela para vocês no inscrito aí, né, na descrição do vídeo, se vocês quiserem fazer para poder aprimorar, para poder entender mais. Mas é isso. E aproveitem a aula, né? Tá aí, né? Bom estudo. O meu nome, né? O e-mail da nossa plataforma de estudo, né? E o Instagram também. Vou deixar um resuminho lá sobre o que é Aptos também no Instagram. Se você quiser, é só pegar esse resuminho, mas é bacana vocês assistirem a aula. É isso, galera. Bons estudos. Falou!